Boa noite. Orador do Grande Expediente defende projeto de combate à violência contra a mulher. Grande número de mulheres que saem à noite, que estão em estabelecimentos para se divertir, em determinados momentos essa diversão passa a ser um constrangimento. Acordo para a retomada da área da Manitowalk pauta discursos em sessão plenária. E as pessoas aí fora então perguntam, mas então, vereador, aquele processo lá, aquele acordo extrajudicial, então foi assinado? Mas ele assinou sexta-feira, está no MP? Capacete para usuário de patinete elétrico pode ser obrigatório na cidade. Pensando nos dois assuntos, a saúde, que é a coisa mais importante, né? E o dinheiro público que está sendo gasto. Nós iniciamos o Jornal da Câmara desta noite com o grande expediente do vereador Alex Necker. Acompanhe na reportagem um resumo do pronunciamento que aconteceu na plenária de quarta-feira. O parlamentar iniciou seu discurso apresentando o projeto de lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio à mulher que se sentir em situação de risco. Conforme Alex Necker, as mulheres estão expostas a uma série de condições sociais que ampliam a sua vulnerabilidade. Um grande número de mulheres que saem à noite, que estão em estabelecimentos para se divertir, em determinados momentos essa diversão passa a ser um constrangimento, um momento de violência, de agressão, de importuno. E infelizmente os estabelecimentos ainda não contam com uma estrutura pensada para auxiliar essa mulher nesse momento. Na maioria das vezes, ela depende única e exclusivamente da sua própria ação. E o que nós temos constatado é que quando se fica só na dependência da sua ação, a situação ela tende a se tornar uma situação de violência. Mas não são poucos os relatos que nós recebemos na sequência posterior à apresentação do projeto, de mulheres que nos relataram situações de risco onde elas não tiveram a quem recorrer. Uma dessas mulheres chegou a relatar que estava e ficou 2 a 3 horas dentro do estabelecimento sem saber se poderia sair do estabelecimento ou se deveria permanecer, porque ela não sabia se lá na rua ela não ia encontrar o cidadão que a ameaçou e ela não sabia a quem se dirigir pedindo auxílio. Então o que é a nossa ideia? A nossa ideia é dotar os estabelecimentos desta preocupação, que eles possam ter entre os seus trabalhadores, os seus servidores, alguém capacitado para atender essa demanda, que é muito simples. Talvez seja o fato de acompanhar a mulher até o veículo para ir embora, de ligar para algum parente para que possa comparecer e auxiliar e buscar, ou acompanhá-la até um táxi ou até um meio de transporte chamado por aplicativo. São medidas simples que procuram reduzir o grande número de relatos que nós recebemos em virtude dessas situações. Alex Necker apresentou esta proposta ao Sindicato de Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes e também ao Projur Mulher. Na tribuna, ele falou sobre a aceitação do projeto. Nós dialogamos já com 2 representações importantes, tanto com a representação do Sindicato dos Trabalhadores nos estabelecimentos comerciais, nesses que estão dentro da nossa lei. O sindicato compreendeu a nossa ideia, entendeu, assumiu um compromisso de conversar com os trabalhadores, com a categoria, para colher algumas impressões e depois nos retornar. Também conversamos com o Projur Mulher e Diversidade, que é um programa vinculado à Universidade de Passo Fundo, que tem trabalhado muito as questões ligadas à violência da mulher, o conjunto de situações que nós visualizamos no dia a dia, que envolve tanto a mulher como a população GLBTT. Então nós estamos dialogando bastante, apresentando a ideia e recebendo as demandas, recebendo as sugestões. E é isso que nós vamos fazer nesse sentido para construir uma legislação que possa ser algo benéfico para a população e que possa contribuir com a redução do número de casos de violência contra a mulher. O segundo tema abordado pelo orador do Grande Expediente contempla a educação. Alex Necker destacou um movimento nacional realizado recentemente contra o que ele chamou de retrocessos do governo federal.
Ele determinou um corte em torno de 30% dos orçamentos de todas as instituições federais, de toda a educação, para se dizer, porque não é só das instituições federais, porque impacta também na educação do ensino médio e também na educação fundamental e educação infantil, porque esse recurso deixa de vir para os municípios e deixa de atender naquilo que o recurso viria para atender a comunidade de Passo Fundo. Então, nós tivemos um grande movimento na defesa contra o corte da educação. Nós estamos construindo isso e de lá para cá nós vemos o governo federal recuar, mas mesmo assim ainda nós temos uma grande parte do orçamento das instituições contingenciados, cortados. Nós queremos que essa situação mude, porque nós não podemos conviver e aceitar que algo que foi a luta de gerações, principalmente aqui na cidade de Passo Fundo, para que nós pudéssemos ter instituições de ensino federal no município, fornecendo cursos e educação de qualidade gratuita para a nossa população, que isso retroceda. O nosso Instituto Federal quer ampliar os seus cursos, a nossa Universidade Federal está com um planejamento com esses cortes e isso não acontece. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado em 5 de junho, mas o parlamentar não poderia deixar a data passar em branco. Por isso, o orador do grande expediente também destacou o tema escolhido pela ONU neste ano. Poluição do ar. Essa é uma poluição que causa muitos danos à população. Não são poucas as vítimas e as pessoas que têm problemas respiratórios no dia a dia. Aqui no Rio Grande do Sul isso é muito comum, um pouco por causa do clima, mas também por causa da poluição. Ela é responsável por um conjunto de doenças respiratórias que a população tem, por um gasto extremamente excessivo com medicamentos e com atendimento médico hospitalar. Essa preocupação é uma preocupação que está no dia das cidades modernas. Nós aqui em Passo Fundo estamos debatendo esse tema e contamos já com projetos que procuram reduzir esses impactos. O programa Aquele Meu Bebê, Uma Árvore, ele é um projeto nesse sentido, que visa adotar a cidade de mais árvores e dessa forma tornar o ar mais puro. Mas nós também precisamos ter ações voltadas principalmente para os ambientes de indústria, para siderúrgicas, para essas áreas industriais que infelizmente são as maiores responsáveis pela poluição do ar. E para finalizar, Alex Necker apresentou algumas reivindicações da comunidade que já foram atendidas pelo Poder Executivo. Tem, por exemplo, a renovação, a troca da canalização pluvial no bairro Donária, que era uma demanda esperada há muito tempo. Nós temos o atendimento do bairro Manuel Corralo, Parque Bela Vista, que esperava o asfaltamento das vias. Nós temos a sinalização no sentido de evitar os acidentes e as colisões que infelizmente eram corriqueiras aqui na Vila Anes. Então nós temos um conjunto de ações que são ações encaminhadas pelo mandato, que atende à reivindicação da população, das reuniões que nós participamos e que nós vamos encaminhando. E que o Poder Executivo vai atendendo conforme o seu cronograma, uma hora de forma mais rápida, uma hora um pouco mais demorado. Tudo depende do tamanho da obra, da situação que é visível, que está acontecendo, e nós estamos encaminhando dessa forma. Cerca de 75 mil pessoas foram imunizadas em Passo Fundo na vacinação contra a gripe. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde, que anunciou o fim da campanha. Os principais índices de cobertura vacinal foram de aproximadamente 80% para crianças, 106% idosos, 72% gestantes e 97% para professores. E depois do intervalo, a gente destaca a polêmica sobre a retomada da área da Manitowoc. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua.
A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia, e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. O acordo para a retomada da área da Manitowoc foi destaque no pronunciamento do vereador Luiz Miguel Chais na sessão plenária de ontem. Sua fala foi motivada após uma nota do prefeito Luciano Azevedo, que discordava do anúncio feito pelo vereador Patrick Cavalcante como solução ao caso. No microfone de à parte, Roberto Gabriel Tozon reforçou o pronunciamento. Nós não entendemos o que aconteceu, o porquê que ele desrespeitou essa casa, desrespeitou um membro dessa casa, chamando o vereador de mentiroso, e agora assinou o contrato extrajudicial. Lógico que pela forma que está este contrato, o processo virá para a Câmara de Vereadores, vereador Beto, e nós temos que ter muita cautela, porque vejam os senhores o montante de honorários de um advogado que vai ganhar em torno de 1.800.000. Me parece que os antigos proprietários da área que foi desapropriada para fosse instalada a Manitowoc, até hoje também não foram pagos do valor que, até onde eu sei, no meu conhecimento, está em torno de 4 milhões o valor da desapropriação. Está empenhado, né, o pagamento agora para o mês de junho, com a possibilidade que esteja pago em dezembro. Eu arrisco dizer que esse ano não tem como pagar esse valor. Então, a gente está falando de um pagamento de honorários de 1.800.000, é isso, né? O mínimo. 1.800.000 de sucumbência, ou seja, 50% aproximadamente do que os proprietários da área, né, que foi desapropriada, deveriam receber, e sequer foram pagos ainda, desde 2011, se eu não me engano, que está esse processo de apropriação andando. Eu acho que nós temos que ter uma resposta dessa situação que ocorreu a semana passada, que toda a imprensa divulgou que tinha um vereador mentindo nesta casa. E esse vereador não mentiu, este vereador não errou, eu acho que ele se precipitou, eu acho que ele ofuscou o prefeito municipal, que gosta de coletivo, e por esse motivo foi chamado de mentiroso. E um membro dessa casa chamado de mentiroso, esta casa que foi chamada. E as pessoas aí fora entendem e perguntam, mas então, vereador, aquele processo lá, aquele acordo extrajudicial, então foi assinado? Mas ele assinou sexta-feira, está no MP? Eu também não sei. Mas e afinal de contas, e a briga, e o mentiroso? E quem é que está mentindo nessa história? Então ficou muito feio, prefeito. Temos que dialogar, vender lá para fora que nós estamos unidos, posição, situação, em prol da população, em prol da comunidade de Passo Fundo. Veja agora o que o líder do governo disse em seguida. Eu acho que não importa, vereador Luiz Miguel, colegas vereadores, se num momento em que foi anunciado o acordo judicial, num primeiro momento o prefeito disse que não havia assinado, e num segundo momento esse acordo foi assinado, me parece que isso já são águas passadas. Tanto para o vereador proponente, que é o vereador Patrick, e eu já disse isso na sessão passada,
que as suas ações ninguém tira aquilo que foi objeto de ação do vereador Patrick, como também ninguém tira que nesse momento nós podemos estar chegando a uma resolução que será boa para a cidade. Acho que isso que é o fundamental. E tenho a certeza absoluta, e aí concordando com as palavras do vereador Luiz Miguel, que quando e no momento que esse projeto vier para esta casa, ele contará com o apoio geral, de forma unânime, dos vereadores, porque todos nós esperamos que aquela área que foi, sim, um acerto, eu digo isso, vereador Paulo, né, que foi um acerto, porque naquele momento uma empresa daquela magnitude se apresenta no município de Passo Fundo com um projeto e um plano de negócios que propiciaria um crescimento arrecadatório para um município bastante grande. Ninguém, em momento algum, saberia ou poderia dizer que daria no que deu. Os patinetes elétricos são vistos como uma opção mais prática de deslocamento urbano e também mais limpa, ou seja, menos poluente que o carro ou uma moto. Porém, é comum ouvirmos em outras cidades notícias de acidentes envolvendo estes veículos. Pensando nisso, o vereador Aristeu Dalalana protocolou um projeto de lei. A proposta determina o uso obrigatório de capacetes, além da contratação de seguro para usuários de patinetes elétricos. Uma grande preocupação de Aristeu Dalalana é com o dinheiro público, já que cada acidente gera gastos ao governo. A minha preocupação, você que acompanha meu trabalho há bastante tempo aqui nessa casa, sempre foi com os erários públicos, com o dinheiro público. O dinheiro público é um dinheiro que é oriundo do povo, né? Tudo que é gasto hoje dentro de hospitais, dentro de ambulatórios, das UBS de saúde, é dinheiro do povo de Passo Fundo, do povo do Rio Grande e do povo brasileiro. Então essa é uma preocupação. A cada pessoa, ou cada criança, ou cada adolescente, ou cada ser adulto que cair numa patinete e bater uma cabeça, ele vai estar causando um prejuízo ao erário público. Se eu me acidentar com uma patinete, e eu bater a cabeça e ficar 3 meses encostado, quem está pagando meu salário é o povo. É o povo que paga o salário de uma pessoa que está encostada no INSS. O seguro obrigatório é pago, num acidente de carro, pelo povo. É dinheiro do governo. Aristeu Dalalana também enfatizou que está preocupado com a vida dos usuários de patinetes. A saúde deve, acima de tudo, ser preservada. Pensando nos dois assuntos. A saúde, que é a coisa mais importante, né? E o dinheiro público que está sendo gasto, a gente tem que ter a convicção, né? Que isso é muito importante, né? Muito importante. Tem muita gente que vai reclamar, que não gosta de usar, tem gente que não gosta de usar capacete nem para uma moto, né? Mas a gente sabe da segurança, uma pessoa que bate a cabeça, ela pode nunca mais ser uma pessoa normal, né? Ela pode ser uma pessoa dependente dos outros. Então a gente está preocupado com a saúde, né, da nossa população e também preocupado com o erário público, que é um gasto excessivo que existe em todo o Brasil e por isso que hoje nós andamos, né? Por esse é um dos motivos que hoje nós temos essa luta da reforma, né, previdenciária, por causa do caos que está se instalando no INSS. Então essa é uma preocupação para as gerações futuras e para o futuro das nossas crianças, dos adolescentes, né? Além de preservar a saúde deles. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Pensando nisso, em alusão à data, o Hemocentro Regional de Passo Fundo, em parceria com o Hospital de Clínicas, vai disponibilizar uma unidade móvel para a captação de doadores. O serviço será disponibilizado das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5 horas da tarde. Porém, para doar, a pessoa precisa estar em boas condições de saúde, com no mínimo 50 quilos e ter entre 16 e 60 anos. E na edição de sexta-feira do Jornal da Câmara, a gente volta a falar sobre a importância da doação de sangue. Você vai acompanhar uma reportagem sobre a campanha do Junho Vermelho, que foi o tema da última Tribuna Popular. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!